Há um cansaço que não passa com o sono. Ele não se dissolve no travesseiro, nem se desfaz ao final de um dia comum. É um esgotamento mais denso, mais profundo. Uma espécie de torpor que se instala silenciosamente e nos observa de dentro. Você o sente ao tentar pensar com clareza, mas os pensamentos escorregam. Sente quando busca uma decisão e só encontra repetições. Quando quer criar, e tudo soa antigo. É como se a alma estivesse afogada no próprio corpo, como se a centelha estivesse ali, mas coberta de cinzas. E o mais estranho é que ninguém parece realmente notar. Todos seguem, como se o automatismo tivesse vencido, como se viver cansado fosse agora a nova forma de estar vivo. Mas será mesmo? Será que esse esgotamento é só mental? Ou seria ele o reflexo de um colapso mais profundo, um colapso do próprio ego? A mente tenta, mas não consegue mais sustentar o que carrega. Decidir tornou-se um fardo. Imaginar, um esforço quase insuportável. E até o simples ato de começar algo novo parece envolver uma energia que já não está mais lá. Não estamos apenas cansados, estamos desconectados. A ciência chamou esse estado de ego depletion, ou esgotamento do ego, um fenômeno em que a mente, após constante esforço de autocontrole, escolhas e adaptação, entra em colapso. Um curto-circuito cognitivo, onde os circuitos que sustentam nossa vontade apagam-se. Mas o que exatamente está se esgotando? Não é a alma, pois ela é inextinguível. Não é o corpo, que ainda se move. É algo entre ambos, algo que acredita estar no controle. O ego. O ego é como uma lente que define como percebemos a realidade. Ele diz: eu sou isso, eu faço aquilo, eu decido. Mas essa lente não é o olho, e tampouco é a luz. É apenas o filtro, um construto que tenta manter a ordem em meio ao caos da existência. Desde cedo, somos treinados a fortalecer essa estrutura. Identidade, força de vontade, metas, autocontrole, performance. Tudo isso constrói um ego robusto, funcional, mas também frágil. Pois quanto mais o ego se convence de que é o autor da história, mais ele se distancia da fonte silenciosa da qual brotam a paz, a criatividade e a real liberdade. A consciência. Daniel Kahneman, Nobel de Economia e um dos nomes mais influentes da psicologia cognitiva, já alertava: nossas decisões não são tão livres quanto acreditamos. Grande parte do que decidimos é fruto de automatismos, e quando precisamos escolher com lucidez, pagamos um preço energético altíssimo. Pensar exige energia, controlar impulsos ainda mais. Planejar, decidir, resistir às tentações diárias, tudo isso consome um tipo de combustível invisível. Mas onde está essa energia? De onde ela vem? E por que parece cada vez mais escassa? Mesmo após décadas de estudo, a ciência ainda não sabe ao certo, e talvez, justamente por estar procurando no lugar errado. Existe uma energia que não se esgota. Ela não depende de neurotransmissores, nem de glicose cerebral. É a mesma energia que move os ciclos da natureza, que guia os ventos sem mapa, que mantém o coração batendo enquanto dormimos. Os antigos chamavam-na de Chi, Prana, Ruach, Nefesh. Cada cultura tinha um nome, mas o princípio é o mesmo. Uma fonte vital que não pertence ao ego, mas ao ser. O esgotamento do ego, então, talvez não seja um problema. Talvez seja um chamado, um colapso necessário, uma ruptura no centro falso, para que o centro verdadeiro se revele. E se aquilo que você chama de você for apenas um fragmento, um reflexo limitado, uma máscara exausta, quem é você quando o ego se cala? Durante muito tempo, fomos levados a crer que o ego é quem somos, a voz que narra os nossos dias, o nome que respondemos, a história que contamos a nós mesmos. Mas o ego é apenas a ponte, não a margem. Ele é necessário, até certo ponto. Serve para transitar o mundo, para lidar com a matéria, para se adaptar à linguagem dos outros. No entanto, quando essa ponte se esquece de que é passagem,
e começa a querer ser morada, o cansaço se instala, porque nenhuma ponte foi feita para ser habitada. Nenhuma estrutura transitória suporta o peso de uma eternidade simulada. E é exatamente isso que estamos tentando fazer: construir permanência num espaço feito de fluxo. O esgotamento do ego começa sutilmente, primeiro como uma irritação inexplicável, depois como uma falta de foco, então uma apatia que se mascara de cansaço comum. Mas por trás disso há uma batalha silenciosa, uma mente que tenta sustentar 1000 máscaras ao mesmo tempo, sem perceber que no processo está se afastando da própria essência. Carl Jung chamou esse fenômeno de inflacionamento do ego. Quando o ego acredita ser o centro do universo psíquico, ele entra em expansão descontrolada, até colapsar. O colapso, então, é inevitável, pois tudo que se expande além do necessário, um dia implode. O ego é luz, mas uma luz que ofusca se não estiver ancorada na sombra. A consciência é a fonte, mas é na sombra que ela se reconhece, como o dia que só encontra sentido quando conhece a noite, como a vigília que só é plena após o sono. Assim é o equilíbrio entre ego e ser, entre controle e entrega, entre construir e dissolver. Mas na sociedade do desempenho, dissolver é quase um crime. Parar é sinal de fraqueza e render-se, um ato incompreendido. Contudo, os antigos sabiam: a sabedoria no repouso, a revelação no silêncio, a cura na sombra. Hermes, o mensageiro dos deuses, regia os caminhos entre os mundos, entre os vivos e os mortos, entre o consciente e o inconsciente, entre o ego e a alma. Na tradição hermética, há uma chave que poucos usam: aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo, e aquilo que está dentro molda o que está fora. O ego, então, é o que está abaixo, funcional, prático, visível. A alma está acima, intangível, misteriosa, infinita. O ponto de encontro entre ambos é você, mas não o você dos documentos, não o você do espelho, o outro você, a testemunha silenciosa, a presença que observa, a consciência que permanece, mesmo quando tudo desmorona. O ego esgota porque tenta manter um papel que não pode sustentar. Ele quer controlar o incontrolável, quer prever o imprevisível, quer ser autor da vida, quando é apenas uma página. E quando esse esforço se prolonga, ele cede. E no silêncio que surge da exaustão, uma nova voz pode ser ouvida. Não é uma voz audível, não vem com palavras ou promessas. É uma vibração, um sussurro interior, algo que não quer conquistar, provar ou vencer, mas apenas ser. Este é o ponto mais delicado da jornada, pois é aqui que muitos tentam fugir. Preenchem o vazio com mais atividade, compensam o silêncio com ruído, substituem o colapso por mais controle, mas há os que param, e os que param, encontram. Retornar não é recuar, é lembrar. Lembrar de que o ego é uma ferramenta, mas não o centro. Lembrar que a criatividade não nasce do esforço, mas da permissão, que a paz não surge do controle, mas da rendição. Retornar é lembrar que o ser sempre esteve lá, mesmo quando o ego gritou, mesmo quando o cansaço dominou, mesmo quando a mente quis desistir. Havia ali uma presença, atenta, silenciosa, viva. E se o esgotamento não for o fim, mas o limiar de uma nova escuta? E se tudo o que chamamos de colapso for, na verdade, um parto invisível? Nem todo fim é destruição. Às vezes, é apenas o convite para uma travessia, uma passagem silenciosa por onde poucos ousam entrar. O esgotamento do ego pode parecer uma queda, mas na verdade é uma abertura, um rasgo no tecido da ilusão, um portal para algo que estava esquecido, a essência. Mas por que evitamos tanto esse portal? Porque ele exige rendição, exige desapego da identidade que nos acostumamos a sustentar. E abandonar o que nos definia, mesmo que nos machucasse, pode ser assustador. É preciso morrer, simbolicamente,
para poder nascer de novo. É preciso dissolver para poder expandir. Nas antigas escolas de mistério, esse processo era conhecido. Chamavam-no de a noite escura da alma, ou a morte iniciática. O discípulo era conduzido a um estado de confusão, silêncio e colapso interno. Tudo o que sustentava seu senso de eu era desfeito. Nomes, memórias, crenças, desejos, tudo era colocado no fogo da purificação simbólica, não como punição, mas como preparação, pois só quem atravessa o vazio é digno de escutar a voz que habita o centro do ser. Jung também reconheceu isso. Disse que a individuação, o caminho da alma, exige a integração da sombra, e que antes de se tornar consciente, o ego precisa aceitar o próprio limite. O limite não é falha, é a porta. Na Cabala, há um conceito chamado Tzimtzum. Segundo ele, no início, a luz infinita preenchia tudo. Mas para que o mundo pudesse existir, essa luz precisou se retrair. Criou-se um espaço vazio, um espaço de ausência aparente, para que o ser pudesse se manifestar com liberdade. É como se a divindade tivesse se escondido, para que o ser humano pudesse emergir. E agora, o caminho de volta é o reencontro com essa luz. Mas para isso, é preciso atravessar o vazio. O ego, nesse processo, é como uma veste provisória. E o esgotamento é o momento em que a veste se rompe, não porque falhou, mas porque cumpriu sua função. Na alquimia, esse estágio tem um nome: nigredo, a etapa da decomposição, o negro absoluto, o momento em que a matéria-prima se desfaz, antes de se transmutar. O alquimista sabia: sem a putrefação não há ouro. Sem a morte simbólica não há renascimento real. O esgotamento do ego é o nigredo da psique, o momento em que os mecanismos antigos entram em colapso. A estrutura mental se dissolve, a vontade falha, o eu se curva. Mas é exatamente aí que começa a verdadeira alquimia. Às vezes é preciso adormecer para despertar de verdade. O ego vive em vigília constante, quer controlar, planejar, resistir. Mas o ser se revela no silêncio, na escuta, na entrega. A vida parece estagnar, mas por dentro algo germina, como a semente que morre para se tornar raiz, como a lua que, minguando, prepara a plenitude, como o silêncio da noite que precede o canto da aurora. Tudo é preparação, até o cansaço, até o vazio. São oráculos mudos apontando para o centro. E então, algo começa a mudar. Não por esforço, mas por abertura, por rendição. O pensamento cessa, a necessidade de controle se esvazia e uma nova consciência surge. Não fala, não julga, não exige, apenas observa. É presença pura, é o ser, é o que você era, antes de acreditar que era um nome, uma história, um ego. É aquilo que permanece, mesmo quando tudo que era conhecido se desfaz. E se tudo isso for graça disfarçada? E se o colapso que você teme for, na verdade, o exato ponto onde o sagrado toca a sua vida? E se o esgotamento do ego for a única chance real de acordar? O ego grita, o ser sussurra. É por isso que tantos vivem sem escutar a própria alma. O ruído do eu ocupa todos os espaços. Ele quer ter razão, quer ter respostas, quer ter controle. Mas chega um momento em que o ego se cansa. Esgota-se tentando manter uma imagem, um papel, uma performance. E então, ele silencia, não por escolha, mas por rendição. E nesse silêncio, algo vivo começa a respirar. É o ser, a presença que sempre esteve ali, esperando que a mente cansasse de tentar ser Deus. Aprendemos que liberdade é escolher, mas há uma liberdade mais profunda, aquela que surge quando nem o escolher é mais necessário, quando não há mais o que provar, nem para quem provar, quando a vida deixa de ser um campo de guerra entre desejos e medos e se torna um campo aberto, onde tudo floresce sem esforço. Essa liberdade só nasce após o colapso. Quando o ego cede, o ser se expande.
não é a liberdade da vontade, é a liberdade do ser. Não se trata de destruir o ego, mas de recolocá-lo em seu lugar, como um bom servo, não um mestre, como uma ferramenta, não uma prisão. O verdadeiro despertar não nega o mundo, mas também não se apega a ele. É um estado de presença que atravessa tudo, sem se fixar em nada. O ser integrado é aquele que caminha com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o invisível. Habita o corpo, sem esquecer da alma, usa a luz, mas conhece a sombra, fala, mas sabe calar. Na tradição gnóstica, a verdade mais alta não pode ser dita, ela só pode ser vivida. Chamavam-na de gnose, um tipo de conhecimento que não se aprende, se recorda. Está além das palavras, além dos conceitos, além da mente. Essa gnose só emerge quando o ego se cala, quando o pensamento desiste de entender, quando o eu solta o controle. É o silêncio que revela o inefável, é o não saber que abre espaço para o ser. Tudo aquilo que você acreditava ser se dissolve. A imagem que projetava, a história que repetia, o nome que carregava como armadura, tudo se desfaz. E por um instante, parece que nada sobra. Mas então, você percebe, o que sobra é o que sempre esteve, puro, livre, incondicionado. É o vazio, cheio de presença. É a ausência de formas, cheia de verdade. O colapso do ego é o nascimento do real. O ego quer paz, desde que o mundo obedeça. O ser é paz, mesmo quando tudo desmorona. A diferença é sutil, mas profunda. Uma é condicional, a outra inabalável. Uma exige controle, a outra entrega. Uma luta, a outra confia. Essa paz não vem de fora, não é fruto de circunstâncias. É o próprio centro silencioso que habita cada um de nós. Ela não precisa ser criada, apenas lembrada. Na superfície você é um indivíduo, separado, limitado, frágil. Mas quando o ego se dissolve, essa separação desaparece. O eu se expande e se torna parte do todo. Não é mais o pensador, é o próprio pensamento. Não é mais a gota, é o oceano. Essa é a verdadeira dissolução, não um fim, mas uma reintegração. O retorno ao uno, à fonte, ao silêncio que canta dentro de tudo. E assim, a vida muda, não por fora, mas por dentro. O mesmo mundo, os mesmos gestos, as mesmas palavras. Mas agora, tudo é escutado com outro ouvido. Tudo é visto com outros olhos. Você deixa de ser o autor da narrativa e passa a ser o espaço onde a narrativa acontece. Não há mais necessidade de controle, de certezas, de proteções. A vida flui, e você flui com ela. E se o ego não foi feito para ser o vilão, mas apenas um guardião temporário? E se agora que ele está cansado, você possa enfim atravessar o portal que ele sempre protegeu? Então, quando tudo cessa, quando a mente se cala, quando o eu não mais insiste em ser centro, o que permanece? Não é um nome, não é uma lembrança, não é uma ideia, é presença, silenciosa, total, inquebrantável. É o que você era antes de aprender a se definir. É o que você será mesmo depois que todas as máscaras caírem. É o que nunca nasceu e nunca morrerá. O ser, inalterável, intocável, eterno. Olhe agora para trás sem julgamento. Veja o ego, não como vilão, mas como cicatriz da travessia. Ele protegeu enquanto era necessário, construiu pontes, sustentou papéis, enfrentou o caos. Mas agora, a função se completou. E como folhas no outono, aquilo que antes te definia, agora pode cair, não com dor, mas com gratidão, pois foi o colapso que te trouxe até aqui. Foi o esgotamento que te libertou do excesso. Foi a falência do eu que te abriu ao indizível. Não há nada a alcançar, nada a conquistar, nada a tornar-se, só o lembrar, só o estar, só o ser, sem pressa, sem esforço, sem expectativas. Respire, sinta. Você não precisa fazer nada para ser inteiro. Você já é. Basta permanecer. E é a partir desse lugar
esse lugar sem lugar, que a vida pode, enfim, ser vivida com leveza. Não a leveza superficial de fugir dos pesos, mas a leveza profunda de não mais se identificar com eles. Você caminha, mas não carrega o mundo. Você sente, mas não se afunda nas emoções. Você escolhe, mas não se aprisiona nos resultados. Essa é a mente livre, livre do ruído, livre da imagem, livre da compulsão de ser alguém. A mente que repousa no ser. Imagine um céu noturno, vazio, silencioso, infinito. Agora imagine uma estrela, brilhante, pequena, tremulante. Por muito tempo, você acreditou ser essa estrela, um ponto de luz isolado no meio da vastidão. Mas agora, você lembra, você é o céu, e a estrela, apenas um lampejo, nascido dentro de ti. Se algo dentro de você silenciou ao ouvir essas palavras, então não foi apenas escuta, foi lembrança. E se esse silêncio ecoou no fundo da alma, deixe que ele te conduza. Não para mais respostas, mas para menos ruído. O caminho do ser não começa com esforço, mas com rendição. Não precisa correr, nem entender tudo agora. Basta permanecer atento, aberto. E sempre que sentir que o ego pesa novamente, lembre-se, o colapso não é o fim, é o começo. Se esta mensagem tocou algo em você, se essa reflexão acendeu algo silencioso, considere seguir conosco no canal Mente Livre. Aqui, cada palavra é um convite para voltar a si. Cada vídeo, uma pausa no ruído do mundo. Um lembrete de que há algo em você que nunca se esgota. Curta, inscreva-se, mas acima de tudo, lembre-se de si. O resto é silêncio.